Dois motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma média. Motorista 2, uma infração gravíssima. E aí ele quer saber o número de pontos. Aqui ficou fácil, né? Qual que é a pontuação da infração leve? 3. E da média? 4. 4 com 3, 7. E a gravíssima? 7 também. Respectivamente, ou seja, na ordem, 7 e 7 é a pontuação do motorista 1 e do motorista 2. Lembrando que se aqui fossem dois motoristas que estivessem com a PPD, esse motorista 2 aqui, ó, ele teria perdido a PPD. Por quê? Na PPD, não pode ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média. O motorista 1, ele teve uma infração leve e ele teve apenas uma média. Então, se ele não cometer mais nenhuma infração média, grave ou gravíssima, ele vai sim pegar a sua PPD. Aqui nós já temos 3 motoristas e uma quantidade muito maior de infrações. Então, papel e caneta na mão e vamos lá então. Motorista 1, infração leve, 3 pontos. Uma média, 4 pontos. E uma gravíssima, 7 pontos. Quem é bom de matemática aí? 3 mais 4 mais 7, 14. Então, nosso primeiro motorista, 14 pontos. Motorista 2, presta bem atenção agora, ó. Infração grave, mas não é apenas uma. São 2 infrações graves. Então, não é só 5, é 5 mais 5. E ainda uma média, que é 4. Então, 5 mais 5 mais 4 vai dar quanto? Vê quem é bom de conta aí. 5 mais 5, 10, mais 4, 14 também. E o terceiro motorista teve 2 infrações médias. 2 médias é quanto? É 4 mais 4. E 2 leve, que é 3 mais 3. Se eu for somar, 4 com 3 dá 7, 4 com 3 dá 7, 7 com 7, 14. Então, respectivamente, ou seja, nessa ordem, nós tivemos um acúmulo de 14, 14 e 14 pontos. Ambos os motoristas cometeram 14, 14 e 14 pontos. O que eu tenho que prestar atenção? O que eu tenho que cuidar? Se é apenas uma, ou se é 2, ou quem sabe até 3. Então, sempre fiquem atentos aqui para vocês não errarem a continha. E lembrem-se, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Aqui, mesma coisa. 3 motoristas, 12 meses, as seguintes infrações. Motorista 1, 2 infrações leves. 2 leve é quanto? 3 mais 3, que vai dar 6. Motorista 2, olha isso, 3 infrações gravíssimas. O que é comum? E foi exatamente o que o aluno errou, ó. Ele colocou uma gravíssima só. Mas era uma não, era 3, ó, 3. Quer dizer o quê? 7 mais 7 mais 7. 7 mais 7 mais 7, ou 7 vezes 3, 21. Então, o primeiro, 6. O segundo, 21 pontos. Inclusive, esse segundo aqui, ó, ele vai ter a habilitação dele suspensa. Por quê? Lembra da regrinha nova? Que o condutor, se ele não tiver nenhuma gravíssima, ele vai ser suspenso com 40. Se ele tiver uma gravíssima, ele vai ser suspenso com 30. E se ele tiver 2 ou 3 ou mais gravíssimas, ele será suspenso com 20. E aqui
o nosso condutor, nosso motorista tem 21. Então, esse aqui, além de ele ter somado 21 pontos, ele vai ter o direito de dirigir suspenso pelo excesso de pontuação. E o motorista 3, 2 infrações graves. Grave é 5 mais 5. Por quê? Porque são 2. Não é só uma, é 2. Então, vão somar 10 pontos. Então, o segundo, 10 pontos, que está aqui, ó. Motorista 1, 2 leve, 3 mais 3, 6. Motorista 2, 3 gravíssima, 7 vezes 3, 21. E o motorista 3, 2 graves, que é 5 mais 5, 10. E além desse motorista 2 aqui, ser suspenso o seu direito de dirigir. Agora vamos falar um pouquinho de recurso de multa. Primeiro, os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões da JARI, ou JARI, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Da decisão do CETRAN. Gente, não cabe recurso na esfera administrativa. Como é que nós vamos chegar nisso? Pois bem, imaginem uma escada, e que essa escada tem 3 degraus. No primeiro degrau eu tenho a JARI, no segundo degrau eu tenho o CETRAN, e no terceiro degrau eu tenho não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer o quê? Que se aqui no enunciado da questão ele não mencionasse órgão nenhum, a resposta seria JARI, que é o exemplo dessa questão abaixo aqui que a gente já vai ler, tá? Não citou órgão nenhum, a resposta tem que ser JARI, ou só a abreviação, ou da Junta Administrativa de Recurso de Infração. Agora, se na pergunta ele falar da JARI, a segunda resposta, o segundo degrau, é CETRAN, então a resposta vai ser CETRAN. Só que, se na pergunta ele falar do CETRAN e ele falar da JARI, então, olha, ele mencionou a JARI e o CETRAN, ele subiu o primeiro, ele subiu o segundo, então o terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. E olha essa segunda questão aqui. Encaminhar aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações, autuação é multa, e apontados em recursos que ocorram sistematicamente, é uma das competências de quem? Ó, recurso, não mencionou órgão nenhum, então a resposta será JARI ou JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infração. No segundo será o CETRAN e no terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. Transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é infração gravíssima, sujeito à multa. Não confundam com estacionar. Estacionar o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave com 5 pontos. Agora, transitar. Lembre que a ciclovia e ciclofaixa é de uso exclusivo do pedestre e do ciclista. Se você for lá e transitar com o teu veículo, infelizmente, é uma infração gravíssima, sujeito à multa e 7 pontos na habilitação. Dirigir veículo sem possuir a CNH, ou seja, não fiz, não tenho carteira, não é que não estou portando, eu realmente não fiz, não passei pelo processo, ou permissão para dirigir, resulta no quê? Lembrem-se, o único documento que eu preciso para dirigir era o quê? É a PPD ou a CNH. Se eu estou sem, infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Por quê? Esse veículo ele precisa de um condutor que tenha a PPD ou a CNH.
Se não tem, além de ter a infração, a pontuação, multa 3 vezes, que é o valor em reais, e vai gerar a retenção do veículo, até que seja sanada a irregularidade. Que irregularidade que nós temos aqui? A falta do documento para poder dirigir. Então, eu vou precisar do quê? De um condutor habilitado. Esse condutor, ele não vai sofrer penalidade nenhuma, tá? Ele só está tirando o carro. Agora, a pessoa que estava dirigindo sem vai ter 7 pontos, mas, prof. Lu, se a pessoa não tem carteira, para onde que vai esses pontos? Não vai para carteira nenhuma, a não ser que o proprietário do veículo não seja o condutor e tenha carteira. Aí a pontuação vai para o proprietário do veículo. Mas e a multa? Como que vai fazer a multa? Como é que vai pagar a multa? A multa vai para o CRLV do veículo. E aí o valor lá de 293 e uns quebradinhos vai ser multiplicado por 3, que vai dar quase R$900 de multa. 880 e uns quebradinhos, tá? E aqui, transportar criança em veículos automotores sem observar normas de segurança será considerado uma. Primeiro, que no veículo, nos carros, eu posso levar crianças no banco da frente a partir de 10. Na motocicleta, a partir de 10. Na motocicleta, não existe exceção. No carro, quando for picape, só tem o banco da frente, ou mesmo quando extrapolar a quantidade de bancos traseiros, eu poderei, não sei se é essa a palavra, mas eu posso, né, levar uma criança no banco da frente, que tiver o maior porte físico. Agora, se eu estou levando uma criança menor de 10 anos no banco da frente, sem ter nenhuma no banco de trás, eu estou levando uma na motocicleta, no ciclomotor, sem ter idade, é uma infração gravíssima, vai gerar multa e a retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. No caso das motocicletas, ainda vai ter mais um agravante. Vai gerar a suspensão da habilitação. No carro, no veículo automotor, infração gravíssima, multa e retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Agora, na motocicleta, infração gravíssima, multa e a suspensão do direito de dirigir. Agora, algumas infrações de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança. Infração grave, multa e retenção até a colocação do cinto ou até que a irregularidade seja sanada. Infração grave, multa e retenção até a regularização, seja passageiro ou condutor. A infração é a mesma. E quem vai responder será o condutor. Ele é o responsável por todos os ocupantes estarem utilizando cinto. Infração média com 4 pontos. Usar o veículo para arremessar sobre pedestres ou veículos, água ou detritos. Infração média, 4 pontos. Estacionar na contramão de direção é apenas uma infração de natureza média, com 4 pontos. Mas, prof. Lu, não vai gerar a retenção por estar estacionado irregular? Se ele tivesse estacionado irregular, atrapalhando a circulação dos demais, iria gerar a MA, que é a remoção. Só que ele não está. Ele está estacionado no lugar correto. Ele só está na mão errada, ele está na contramão. Por isso que é apenas uma infração média com 4 pontos. Transportar crianças em veículos automotores sem as normas de segurança será considerado uma. Essa foi a questão que nós vimos no anterior. Infração gravíssima, com multa e retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Então, reforçando, transportar crianças em veículos automotores sem observar as normas de segurança, que é o quê? Transportar no banco da frente sem ter 10 anos, transportar no banco de trás sem um dispositivo de retenção, isso é uma infração gravíssima,
com multa e retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Mas atenção, se você levar na motocicleta crianças com menos de 10 anos, além de ser uma infração gravíssima, com multa, vai gerar a suspensão da habilitação. O condutor que, ao fumar, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo, que infração que ele comete? Existe infração por fumar na direção? Não, não existe. Porém, existe a infração de estar com apenas uma das mãos no volante, exceto para troca de marchas ou sinalização de braço. Diferente disso, ele estará cometendo uma infração de natureza média com 4 pontos. Então, estar dirigindo com apenas uma das mãos, infração média, de natureza média, com 4 pontos. Portadores de necessidades especiais, dirigindo sem seus aparelhos auxiliares, resulta em exemplo. Eu, Profilu, eu tenho um dispositivo, eu tenho um aparelho auxiliar, que é o óculos, ou, corretamente falando, lente corretora. Quando ele fala lente corretora, ele se refere ao óculos de grau, tá? Que é uma lente corretora. Pode ser aquela lentezinha gelatinosa, como pode ser o mesmo óculos de grau. Se eu tiver 100, é infração com multa e retenção do veículo. Por quê? Para poder sanar a irregularidade. Igual aqui em cima, se eu estou transportando uma criança de maneira irregular, também vai gerar a retenção para regularização ou para que seja sanada a irregularidade. Mesma coisa aqui, infração com multa e a retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. É uma infração de natureza grave, com 5 pontos na CNH e multa. Então, se, por exemplo, tem aqui uma placa dizendo que é proibido virar para a direita, e mesmo assim você virar para a direita, infração de natureza grave, 5 pontos na CNH, mais o valor em reais para ser pago, que é a multa. Transitar em marcha ré, salvo. Quando ele fala salvo, esse salvo aqui é a exceção. Qual é a exceção? Na distância necessária para pequenas manobras, de forma a não causar risco à segurança em velocidade reduzida. Tá, ok. Se não for nessa exceção aqui, estou transitando lá a marcha ré de qualquer jeito, estou fazendo uma manobra de marcha ré na esquina. Isso gera uma infração com multa. O condutor, ao transitar com o veículo que não esteja devidamente licenciado, também estará cometendo uma infração de trânsito. Vejam que aqui, em todas essas situações, eu tenho apenas a multa. Por quê? Porque eu estou cometendo atitudes erradas. Atitude de fazer uma conversão para o lado errado, atitude de utilizar a marcha ré de forma errada, atitude de não ter pago corretamente o licenciamento. Então, sempre que for uma atitude errada, será apenas multa. Quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, estou andando sem meu óculos, sem minha lente corretora, vai gerar a retenção para regularização. Agora, se eu estou estacionada de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais, aí vai gerar a multa mais a remoção do veículo. E na remoção, vale lembrar, os custos da remoção, do guincho, da estadia, é tudo por conta do proprietário do veículo. Estacionar o veículo.
em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização, ou seja, a plaquinha lá de proibido estacionar. É uma infração média com 4 pontos na CNH e remoção. Lembra que eu falei na questão anterior? Se eu tiver estacionado, é proibido, eu estou atrapalhando a vida de alguém. Vai gerar a remoção do veículo. Infração média, 4 pontos e a remoção do veículo. Agora, quanto ao cinto de segurança, considere. Temos aqui número romano 1, número romano 2 e número romano 3. E ele quer saber em quais deles nós temos infração de trânsito. Bom, o número 1 fala que o uso do cinto de segurança é obrigatório para o condutor e para o passageiro no banco da frente. Será que é obrigatório? Vamos de novo lá. O uso do cinto de segurança é obrigatório para o condutor e para o passageiro do banco da frente. Dá a impressão de que está certo? Dá. Só que o passageiro do banco de trás, ele também tem que usar cinto. Então, o correto seria estar aqui. O uso do cinto de segurança é obrigatório para condutor e passageiros. Viram por que está errado? Ele só está falando do banco da frente. Ele está dando a entender que o do banco de trás não precisa usar cinto. E precisa sim. Então, descarta. 2. Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança. Ó, tá vendo? Essa aqui é a correta que deveria estar no número 1. Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança. Então, ó, número romano 2, representado por 2 risquinhos, está certo. E o 3 diz que deixar o condutor ou passageiro, ó, tá vendo que aqui ele não fala passageiro do banco da frente, passageiro do banco de trás, não. São todos os passageiros. De usar o cinto de segurança é uma infração de trânsito? É uma infração de natureza grave com 5 pontos. E quem vai responder será o condutor. Então, número 3, 3 risquinhos, está correto. 2 e 3. E a 1 só está errada porque ele só está referenciando quem está no banco da frente, não é. É condutor e ou passageiros precisam estar usando o cinto. Em qualquer hipótese, qualquer pessoa dentro do veículo sem cinto, seja condutor, passageiro do banco da frente, passageiro do banco de trás, passageiro do banco do meio, não importa. Infração grave, 5 pontos. 3 motoristas, motorista 1, 2 e 3, cometem infrações conforme descritos abaixo. Então, aqui nós temos 3 infrações por excesso de velocidade. E aí, vem a pergunta. Suspensão do direito de dirigir. Gente, vocês só vão conseguir acertar essa questão se você lembrar a partir de quantos % que gera a suspensão do direito de dirigir. Vamos ver quem vai acertar. Quem responder aqui embaixo e acertar, eu vou sortear um e-book. Quero ver. Quem vai acertar? Não vale colar. Escreve aqui embaixo, suspensão do direito de dirigir. A partir de quanto? Mais de quantos %? 50% do limite. Bora fazer conta agora? Bom, ó. Trânsito rápido, 80. Qual que é 50% de 80? Qual que é a metade de 80? 40. 80 mais 40 dá quanto? 120. Quer dizer que até 120 é uma infração grave com 5 pontos. E a partir de 121, gravíssima, 7 pontos. E o quê? Suspensão do direito de dirigir. E aí eu te pergunto, 125 é maior ou menor que 121? É claro que é maior. Então, aqui nós temos uma suspensão do direito de dirigir. Segundo caso, 60 km por hora.
Qual que é a metade de 60? 30. 30 mais 60 dá quanto? 90. Até 90, que é 50%, infração grave, 5 pontos. A partir de 91, é uma infração gravíssima, gera suspensão do direito de dirigir. E o nosso condutor 2 estava exatamente a 91. Então, sim, ele também terá o direito de dirigir suspenso. E o 3, 30. Qual que é a metade de 30? É 15. 30 mais 15 é igual a 45. Quer dizer que até 45 seria uma infração de natureza grave com 5 pontos. E o nosso motorista passou a 44 km por hora. Então, ele não vai ter o direito de dirigir suspenso. Ele cometeu apenas uma infração de natureza grave com 5 pontos. Agora, o motorista 1 e o motorista 2, eles estão transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via e sim, eles terão o direito de dirigir suspenso. Para quem estiver fazendo as anotações, não esquece de marcar. Suspensão do direito de dirigir para quem transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Questão número 1. O trânsito sobre passeios é permitido para... Percebam que ele não está falando que é proibido, nem nada assim. Ele já garantiu. O trânsito sobre passeio é permitido. Mas para quê? Ou para quem? Aqui é como se fosse uma exceção, tá? Letra A. Ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Letra B. Apanhar passageiros no caso de táxi. Letra C. Escapar de congestionamentos. Ou letra D. Fazer manobra de retorno. Em qual situação eu posso utilizar o passeio? Não vai ser para apanhar passageiros, muito menos para escapar de congestionamentos e também não é para fazer manobras de retorno. Agora sim, para ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Quer dizer o quê? Para você poder entrar e sair da garagem da sua casa, do pátio da sua casa, para você entrar e sair do supermercado, do shopping, do posto de combustível, você vai momentaneamente precisar utilizar o quê? O passeio ou a calçada. Então, essa é uma exceção apenas para ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. 2. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Será que ela é válida? Não é válida? Até que ponto? Vale lembrar uma dica, já vou dar uma dica certeira para você acertar essa questão. Qualquer documento oficial, ele só vai ser válido no formato original. Por exemplo, carteira de identidade tem que ser original, carteira de trabalho tem que ser em original, carteira de habilitação, seja a PPD ou a CNH, mesmo sistema, só será aceita na versão original. Pode ser na versão impressa que vem pelo correio, como também pode ser na versão digital dentro do aplicativo. Então, vamos ver as alternativas que ele deu. Letra A, válida quando apresentado junto com o documento de identidade do portador. Letra B, é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Letra C, pode ser plastificada substituindo o documento original. Ou letra D, é válida quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. Vejam bem, ele está falando da Carteira Nacional de Habilitação, seja a CNH ou a PPD, certo? E ele está falando da cópia. A cópia, ela não tem validade alguma. Se ela não tem validade, ela é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Então, seja a PPD no primeiro ano, seja a CNH depois a Carteira Nacional de Habilitação, a definitiva, elas só terão validade se forem apresentadas na versão original.
Pode ser a versão original em papel, impressa, que vem pelo correio, que você pega na tua autoescola, ou então a versão digital dentro do aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito. Não adianta tirar um print e achar que vale, não vale. Tem que ser aquela que é aberta dentro do aplicativo. 3. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicado a critério da autoridade de trânsito nas quais infrações. Dica: se é penalidade, tem que ser nas infrações mais leves. Sabendo disso, você já pode descartar as alternativas que falar de grave ou que falar de gravíssima. Por quê? Grave e gravíssima, você está colocando a tua vida e a vida do próximo em risco. Nesse caso, se você está colocando a vida de alguém em risco, jamais vai ser advertência, certo? Letra A, média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Leve ou média em qualquer circunstância. C, leve ou média desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Ou leve desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. A penalidade, ela vai abranger duas infrações. Não é somente a média, não é somente a leve. É leve ou média, mas não vai ser em qualquer circunstância. Ela vai ter uma regrinha. Leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente. O que é reincidente? Ter duas ou mais infrações, né, da mesma pontuação nos últimos 12 meses. Por exemplo, se ele tiver duas médias, tirou para fora do carro 2 vezes objeto, copo, alguma coisa assim. Aí vão ser 2 médias, vai ser reincidente. Aí nesse caso não. Então tem que ser leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Quer dizer o quê? Se você fizer uma leve ou uma média, tá? Se você fizer uma leve na sequência, uma média, a média vai pontuar. Se você fizer uma média e depois uma segunda média, a segunda média também vai pontuar. É na primeira, leve ou média. 4. A bateria desempenha um papel fundamental nos veículos. A sua função é: para que serve a bateria? Vou dar uma dica coringa para vocês não errarem essa questão. A bateria do teu carro, da tua moto, ela faz a mesma coisa que a bateria do teu celular. Aí para pensar. O que a bateria do teu celular faz? Faz ele funcionar, claro. Mas e qual é o papel dela? Para que ela serve? Letra A, gerar energia elétrica. Bateria do celular gera energia? Quem dera se gerasse, né? Letra B, transforma energia mecânica em energia elétrica? Será que o celular transforma energia? Não. Letra C, armazenar e fornecer corrente elétrica? Opa, pera lá. Eu coloco meu celular na tomada para carregar, aí eu tiro da tomada e faço o quê? Eu uso a energia que ele armazenou, não é isso? Bom, a princípio é que faz mais sentido. E letra D, regular a energia elétrica, mas ele não vai regular. Então, ele não vai gerar, ele não vai transformar, ele não vai regular. Ele vai apenas armazenar e fornecer corrente elétrica. O que mais eu preciso lembrar da bateria? Anotem aí. Quem estiver fazendo as anotações. Bateria. Armazena e fornece corrente elétrica. A manutenção da bateria completar com água destilada. Se for ligar duas baterias juntas, positivo com positivo, negativo com negativo. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma bateria, aqui eu tenho outra bateria. Aqui estão os polos positivos e aqui estão os polos negativos. Se eu vou ligar um outro veículo usando uma bateria externa, eu vou usar aqui, ó, negativo com negativo e vou usar positivo com positivo, ok? 5. De acordo com as alternativas abaixo,
Qual a melhor escolha em situações de emergência? Aqui eu tenho que pensar assim, eu não posso colocar a minha vida em risco, eu não posso colocar a vida dos outros em risco, ok? Letra A, procurar conservar seu veículo na via. Letra B, buzinar para avisar os outros motoristas. Letra C, retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. Ou letra D, abandonar seu veículo na via. Claro que você não vai abandonar. Você também não vai procurar conservar seu veículo na via, porque ele pode trazer um risco, um perigo ainda maior. Também não vai resolver muito você buzinar, porque as pessoas não vão poder fazer muita coisa por você. Agora, tentar, gradativamente, retirar o veículo do fluxo de trânsito e, claro, sinalizar depois que já parou com o triângulo e o pisca-alerta para alertar, para contar que realmente você está passando por uma situação de emergência. 6. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo. Aqui eu tenho uma distância. Aciona os freios até a parada total. Aqui eu tenho uma segunda distância. Só que aqui ele está dando, vou até trocar de cor aqui, ele está dando uma distância inteira. Desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios, até a parada total do veículo. E agora? Que distância que é esta? Letra A, distância de parada. Letra B, distância de reação. Letra C, distância de frenagem. Ou letra D, distância de segmento. Bom, distância de segmento / segurança é a distância que você mantém em movimento do veículo que está seguindo à sua frente. Então, tem um carro, tem outro carro, essa distância entre os dois veículos chama-se distância de segmento ou distância de segurança, medida sempre em 2 segundos. É importante lembrar isso, porque cai com muita frequência na prova. Segundo, distância de reação é esse primeiro momento aqui, ó. Momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio. Esse espaço aqui é a distância de reação. Do momento em que ele acionou o freio, continuou freando até o carro parar, esse segundo momento é a distância de frenagem. Logo, só restou a distância de parada, que nada mais é que a soma dessas duas aqui, ó. Reação mais frenagem, ou seja, do momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio, que é reação, mais a continuação, ele pisa o pé no freio, continua freando até o carro parar, que é a frenagem, vai resultar na distância de parada. Desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios até a parada total do veículo, distância de parada. 7. Certo trecho de rodovia está sinalizado com as placas. Então, aqui eu tenho a R15, a R16 e a R14. E ele continua. O trânsito nessa rodovia é proibido. Olha, está dando uma proibição para veículos com altura. Se eu conseguir identificar a primeira placa, que é a placa de altura, eu vou conseguir acertar todas as demais. Letra A, maior que 4 metros, largura maior que 3 metros e peso bruto total maior que 15 toneladas. Letra B, de 4 metros, largura de 3 metros, peso bruto total de 15 toneladas. Letra C, altura menor que 4 metros, largura menor que 3 metros e peso bruto total menor que 15 toneladas. Letra D, altura maior que 3 metros, largura maior que 4 metros e o peso bruto total maior que 15 toneladas. Vamos lá, então. Quando ele dá para nós, desde o chão até um ponto fixo lá no alto, isso aqui é o quê? É a altura. Então, a primeira plaquinha aqui, a R15 é a altura. Se ele está falando que é proibido,
é para qualquer veículo que tenha mais ou que seja maior, não, no caso da altura, maior que 4 metros. Concordam comigo? Então, não é altura igual a 4 metros, nem menor que 4, muito menos maior que 3. Porque a altura, essa aqui, a altura começa com 4 metros. E ele quer saber da proibição. Imagine comigo assim. Nós temos aqui um túnel. Se nós temos um túnel e nesse túnel diz que a altura dele é de 4 metros, a largura dele, de um canto ao outro, é de 3 metros. E o peso máximo que pode passar por esse túnel é de até 15 toneladas. Então, quer dizer que se o teu carro tiver mais que 4 metros de altura, ele vai enroscar aqui, ele vai bater. Se a largura dele for maior que 3 metros, ele também não vai passar, ele vai enroscar aqui, ó, nas laterais. E aí, claro, né, por dedução, se ele tiver mais do que 15 toneladas, também vai trazer um certo risco. Portanto, a resposta correta será a letra A. Maior que 4 metros, largura maior que 3 metros e o peso bruto total maior que 15 toneladas. Por quê? Porque ele quer a proibição, ok? 8. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Temos requisito 1, 2 e 3. Quais estão corretos? 1. Ser penalmente imputável. 2. Possuir carteira de identidade ou equivalente. 3. Saber ler e escrever. Quais que eu preciso? Ser penalmente imputável quer dizer que eu sou maior de 18 anos e que eu tenho condições físicas e psicológicas para fazer a habilitação. Então, sim, sabendo que o 1 está correto, eu posso descartar a letra D, que não tem a presença do número romano 1. 2. Possuir carteira de identidade ou equivalente. O que quer dizer esse equivalente? Qualquer documento oficial com foto, carteira de trabalho, passaporte, entre outros. Sabendo que o 2 também está certo, eu já posso descartar o número romano 1, que não tem a presença do 2. E em terceiro, saber ler e escrever, sim. Para eu poder fazer a primeira habilitação, eu preciso saber ler e escrever. Eu não preciso comprovar nenhum grau de escolaridade. Eu preciso apenas saber ler e escrever. Pode ser que eu tenha mestrado, doutorado, como pode ser que eu mal tenha concluído até a 4ª, 5ª série. Não tem problema. O que importa é eu saber ler e escrever. É isso que vai precisar. Tanto que quando você vai até a autoescola, até o CFC, lembrando que CFC significa Centro de Formação de Condutores, mais conhecido como autoescola. Para fazer a primeira habilitação, você vai preencher lá: declaro que sei ler e escrever ou declaro que sou alfabetizado, apenas para comprovar que você realmente sabe ler e escrever. Portanto, a nossa resposta correta será a letra C. Todas estão corretas, os 3 itens: ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. Os 3 pré-requisitos estão certíssimos para se fazer a primeira habilitação. Lembrando que você vai dar entrada no processo. Depois que você der entrada no processo, você vai fazer os exames. Primeiro o exame de vista, aliás, vai fazer a biometria, né, e vai tirar a foto. Aí você vai fazer o exame de vista, você vai passar pela etapa do psico, que é composto por 2, vai ter o psico coletivo, que é uma sala com algumas pessoas juntas, vai ter o coletivo individual, né, a entrevista com a psicóloga. Passando no exame de vista, passando nas duas etapas do psico, você vai para as aulas teóricas. As aulas teóricas hoje, nível Brasil, elas são compostas por 45 horas aula, 18 de legislação, tema mais cobrado, 16 de direção defensiva,
4 de meio ambiente e primeiros socorros e 3 de mecânica básica, 45 horas aula. Fez a provinha teórica vai variar um pouquinho. Aqui no Paraná, por exemplo, são 30 questões para acertar 21 em 50 minutos. Alguns estados são 40 questões para acertar 28. Vai depender de estado para estado, mas a média será sempre a mesma, 70%. De cada 30, 21, de cada 40, 28 e assim sucessivamente. Passou no teórico, aí vai ser emitido a LADV, que é a licença de aprendizagem, e aí você vai para as aulinhas práticas, tanto de carro quanto de moto. Fez a prova prática de carro e de moto, ou só de carro, ou só de moto, dependendo como for teu processo, vai vir a PPD. A PPD vai ter validade de 1 ano e neste primeiro ano você não poderá ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média nos últimos 12 meses, senão infelizmente você perde a PPD e vai ter que começar o processo tudo do zero. Superfície, por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Essa definição é do quê? É a definição de via. Por quê? Via é toda e qualquer superfície por onde transitem pessoas, veículos e animais. A avenida, ela faz parte da via, certo? A avenida, a pista, a calçada, o acostamento, ela faz parte, mas o total disso daqui, o espaço físico por onde transitam pessoas, veículos e animais, pode ser a pista, pode ser a calçada, o acostamento, ilha, canteiro central, a avenida, leva o nome de via. E atenção, condição adversa de via, pessoas e animais soltos é condição adversa de via. Os componentes do sistema de alimentação são. Para eu poder responder essa questão, eu preciso entender o que é o sistema de alimentação. A alimentação é o que vai juntar o ar mais o combustível, seja álcool, gasolina, enfim, esse sistema que ele quer. Quem que vai fazer essa junção? Que vai somar o ar mais o combustível? Carburador e injeção eletrônica. Carburador nos veículos mais antigos, que nos veículos mais novos, mais modernos, é substituído pela injeção eletrônica. Então, a alimentação é o sistema responsável por misturar ar mais combustível na quantidade adequada. E esses dois sistemas serão o carburador e a injeção eletrônica. Carburador nos carros mais antigos e a injeção eletrônica nos carros mais novos. Uma resolução CONAMA de 2003 estabelece novos limites máximos para a emissão de poluentes provenientes dos escapamentos dos veículos. Dentre esses gases, um dos mais visados é o monóxido de carbono. Por quê? Porque ele é um dos gases mais poluidores expelidos pelos canos dos escapamentos. Então, monóxido de carbono, ele é um dos gases mais visados. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões da JARE, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Da decisão do CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Quer uma dica? Imagina uma escada. Essa escada ela tem 3 degraus. Quando na pergunta essa parte aqui, ó, quando nessa pergunta aqui não mencionar nenhum órgão, a resposta sempre será JARE ou JARI. Quando nessa pergunta ele mencionar a JARE, ou seja, ele já subiu o primeiro degrau.
O segundo degrau será o CETRAN. Agora, presta bem atenção. Se nessa pergunta ele já tiver mencionado a Jari, ó, a Jari aqui, já tiver mencionado o CETRAN, ou seja, subiu o primeiro degrau, subiu o segundo degrau, no terceiro degrau estará. Não cabe recurso na esfera administrativa. Considere as infrações abaixo relativas a estacionamento. Infração por estacionamento. Aqui nós temos 1, 2, 3 números romanos. Ele quer saber. Infração. Só que, ó, passível de remoção do veículo. O meu veículo só será removido se esse veículo estiver atrapalhando a circulação dos demais. Remoção só irá acontecer se o veículo estiver atrapalhando a circulação dos demais. 1. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada do meio-fio de 50 centímetros a 1 metro. Imagine só, 50 centímetros a 1 metro, esse veículo está praticamente no meio da rua. Então, sim, é passível de remoção. 2. Estacionar o veículo na contramão de direção. Imaginem comigo aqui o seguinte estacionamento. Temos aqui uma via e temos aqui um estacionamento. E essa pista está vindo e essa pista está indo. Aí eu venho com o meu carro nesse sentido e eu estaciono aqui, ó, de frente para lá. Eu estou estacionado o quê? Na contramão. Mas, ó, eu não estou atrapalhando a circulação. Então, por mais que aqui seja uma infração, estacionar o veículo na contramão é uma infração? É, com certeza. Só que ele quer saber o que gera remoção. Estacionar na contramão não gera remoção. Por isso que essa aqui está errada. E 3, estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, ou seja, placa de estacionamento regulamentado. Sabe quando tem aquelezinho lá com um corte, ou mesmo aquelezinho lá com 2 cortes? Isso é uma placa regulamentadora de estacionamento. E sim, vai ser uma infração e, dependendo da situação, vai sim gerar a remoção. Então, 1 e 3, risquinho 3, estão corretas. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada, no caso meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro, e estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, ou seja, placa estacionamento regulamentado. Existem providências a serem tomadas até a chegada de um socorro profissional. Então, imagine que você se deparou com um sinistro, com uma colisão, e você precisa tomar algumas atitudes antes do socorrista chegar. Por quê? Para preservar a vida das pessoas, para diminuir o seu sofrimento. No número 1, ele fala em fazer uma rápida avaliação do estado geral da vítima, sim. Avaliar se ela tem consciência, se ela tem corte, se ela tem hemorragia, entre outros. Então, sim, o 1 está correto. 2. Estancar sangramento por meio da aplicação de torniquetes. Eu não vou aplicar torniquete, porque isso poderá trazer um risco muito maior para a vítima. E 3. Manter a calma e tentar controlar a situação. Então, 3 risquinhos estão corretos. Então, o motorista deve conhecer noções de primeiros socorros para poder agir de acordo com o descrito no 1 e no 3. Fazer uma rápida avaliação do estado geral da vítima, manter a calma e tentar controlar a situação. Vamos de dica? Lembrem-se, vocês não vão remover, não vão movimentar as vítimas, não vão tirar capacete de motociclistas, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, nem usar, ministrar ou passar qualquer tipo de medicamento, seja caseiro, farmácia ou manipulado. E o principal,
para preservar a tua segurança, jamais entrar em contato com os fluidos da vítima, principalmente sangue, porque o sangue pode estar contaminado e você acabar adquirindo alguma doença infecto-contagiosa, ou seja, aquela que é transmitida através do contato com o sangue contaminado. Um condutor que teve sua CNH cassada. Gente, como caiu essa semana questões falando da cassação. Poderá requerer sua reabilitação após 2 anos. Ah, professora, mas na minha prova caiu 24 meses, exatamente. São as duas configurações que poderão aparecer, 2 anos ou 24 meses. Aí uma outra pessoa pode falar assim, mas prof. Lu, 2 anos, 24 meses não é a mesma coisa? É. Só que vocês têm que parar para pensar assim. Vocês já estão com uma bagagem psicológica gigantesca que a prova já traz. Mesmo ela não tendo tudo isso, vocês já vão com toda essa bagagem psicológica. E aí, durante o simulado, você só viu 24 meses. Aí, na prova, cai 2 anos. Vai gerar dúvida. Por quê? Porque o teu psicológico, ele tá frágil. E aí, você vai ficar na dúvida. Então, por isso que eu peço para vocês marcarem 2 anos ou 24 meses, pois as duas respostas vão estar corretas. Penumbra é uma condição adversa do quê? O que é a condição adversa? São os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o real desempenho nosso na direção, certo? Ah, mas e se perguntar quais são? Opa, lembre quantas são? São 8. Aí você vai contar lá a alternativa que tem 8 e vai acertar. Bom, penumbra e ofuscamento, condição adversa de luz ou de iluminação. Penumbra, gente, é a falta de luz, a falta de iluminação, enquanto o ofuscamento será o excesso de luz, o excesso de iluminação. Questão 9. Devido à tempestade, os cabos elétricos se romperam e estão sobre um carro com 3 passageiros. Nessa situação, o procedimento indicado é: se tem cabos elétricos, qualquer parte metálica do carro vai conduzir eletricidade. Então, eu não posso entrar em contato com nenhuma parte metálica do carro. Letra A. Retirar os cabos enquanto aguardo o resgate. Letra B. Solicitar ajuda de outros motoristas para a retirada dos passageiros sem provocar a movimentação do carro. Letra C. Retirar os passageiros após afastar os cabos com um cabo de ferro. Cabo de ferro vai conduzir ainda mais eletricidade. E letra D. Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro, aguardando o resgate adequado. Vejam bem que, quando ele fala em retirar os cabos, quer dizer que as pessoas ali, sem treinamento, sem equipamento, que vão retirar. Então, não vai. Muito menos solicitar a ajuda dos outros, colocando a vida dos outros motoristas em risco. Muito menos utilizar um cabo de ferro, que é um autocondutor de eletricidade. Então, o correto será a letra D de dado. Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro, aguardando o resgate adequado. Letra D, resposta correta. 10. Certo motorista, ao ajudar a socorrer um acidentado, está em dúvida se ele apresenta entorse, luxação ou fratura no braço esquerdo. Para tentar chegar a um diagnóstico correto, ele fez vários testes para avaliar a capacidade de movimentação do braço esquerdo do acidentado. Esta conduta de primeiros socorros é considerada pessoal. Vejam bem que ele não falou que essa pessoa é um enfermeiro, nem que é do corpo de bombeiro, nem do SAMU, nem nada. Ele é apenas um motorista, sem treinamento nenhum. Se ele não tem treinamento, ele não vai ter condições de reconhecer se é uma entorse, se é uma luxação ou se é uma fratura.
Concordam comigo? Então, ó, letra A, correta, porque é fundamental saber fazer a diferenciação entre os 3 diagnósticos para realizar a conduta mais eficiente. Letra B, errada, se após essa conduta não foi feita imobilização do braço afetado. Letra C, errada, porque esse procedimento poderá ocasionar complicações graves. E D, correta, porque prestar socorro sem saber fazer o diagnóstico exato pode ser considerado omissão de conhecimento para o socorro. Primeiro, você não precisa saber o diagnóstico para ser considerado como ter efetuado ou não um socorro, muito menos omissão de socorro. Ele é considerado prestar socorro o simples fato de você ligar, acionando um serviço especializado, seja alertando a polícia do acidente, seja chamando o SAMU, o Corpo de Bombeiros, enfim. Então, não tem nada a ver de você ter que saber o diagnóstico. Esquece, tá? Também não é correta, porque não é fundamental saber diferenciar. Você não é não faz parte dos socorristas, você não faz parte do SAMU, você não faz parte do Corpo de Bombeiro. Então, você não tem obrigação nenhuma de saber diferenciar nada, tá? Muito menos agir nessa situação. Então, aqui nós ficamos entre duas erradas. Primeiro, a primeira tá errada de errada, porque você não vai fazer imobilização do braço depois, muito pelo contrário. Ela é errada, você não vai fazer nenhum tipo de teste, porque isso ou esse procedimento, ele poderá ocasionar complicações graves. Então, se houver a necessidade de você imobilizar, você vai imobilizar o braço do jeito que ele estiver. Tá com a mão virada para trás, tá com o braço torto para trás, você vai imobilizar do jeito que está. Você não vai colocar nada no lugar, não vai arrumar o braço no lugar para imobilizar. E aí, eu abro um outro parênteses aqui para vocês lembrarem que vocês também não devem, presta bem atenção, não devem retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Claro, não vai mexer nem movimentar as vítimas, não vai retirar capacete de motociclistas, não vai dar nada para as vítimas beber ou comer, também não entrar em contato com os fluidos corporais das vítimas, principalmente sangue. E claro, se tiver qualquer situação assim, você vai imobilizar do jeito que está. Você não vai colocar nada no lugar, tá? 11. O condutor na direção de um veículo em movimento, presta bem atenção, em movimento, precisa ver tudo o que acontece aonde? Letra A, à sua frente somente, porque os outros também devem ficar atentos. Letra B, à sua frente, do lado esquerdo do seu veículo. Letra C, à sua frente, nos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo. Ou letra D, à sua frente, lado direito do seu veículo. Atenção! O CTB fala que nós precisamos ter uma visão 360. Quer dizer o quê? Ver tudo o que acontece do lado direito, do lado esquerdo, na frente e também atrás do meu veículo. Então, resposta correta será a letra C. À sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do veículo. Ou seja, na frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. Então, eu preciso ver tudo o que está acontecendo na frente, lado direito, lado esquerdo e atrás do meu veículo. 12. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. Primeiro, eu preciso entender o que é cassação. Eu tenho primeiro a suspensão. A suspensão é algo temporário. Pode variar de 30 dias a 18 meses. Se o condutor tiver sido cassado, se o condutor tiver com uma suspensão, por exemplo, dirigir alcoolizado 1 ano, 12 meses de suspensão, mas ele é teimoso e mesmo assim ele dirigir durante a suspensão e ele for pego dirigindo, vai gerar a cassação. Tá, mas ela vai gerar por quê? Vamos ver se vocês adivinharam. Se vocês entenderam o raciocínio, vejam bem. Eu já tô suspensa. Eu já tenho um delito. Se eu cometer mais um, aí eu vou ser cassado. Letra A.
Quando o condutor dirigir transportando passageiro em veículo de carga. Letra B. Transpor bloqueio viário policial. Letra C. Quando o condutor dirigir sob a influência de álcool ou substância tóxica. Essa aqui você já sabe que não é. Por quê? Porque essa aqui gera a suspensão. E letra D. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Acertou quem respondeu a letra D. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Por quê? Se o condutor, na letra C, ele dirigiu alcoolizado, ele foi suspenso. E mesmo assim, ele dirigir, ele está o quê? Condenado judicialmente por delito de trânsito. E aí ele vai ser cassado. Então, primeiro eu tenho a suspensão. Se eu violar a minha suspensão, aí vai gerar a cassação. Tá, mas o que acontece na cassação? Primeiro, perde tudo. Tudo. Zera. Todos os meus anos de carteira, todas as minhas categorias, todos os meus cursos, tudo. Acabou. Não tenho mais carteira. Eu posso fazer? Posso sim. Só que aí eu vou ter que respeitar um tempo. Esse tempo poderá vir como 2 anos ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena. As duas estão corretas. 2 anos ou 24 meses. 13. Considere as situações abaixo relativos a estacionamentos. Então, temos o número romano 1, romano 2 e romano 3. E ele quer saber quais são infrações. Pessoal, vou dar uma dica. Quando tiver infração falando de estacionamento irregular, presta bem atenção no que? Se ele está falando apenas infração ou se ele quer o complemento. Infração passível de remoção. Presta bem atenção nesse detalhe. 1. Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 10 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Será que é infração? Estacionar a menos de 10? Qual que é a distância mínima lá em relação à esquina, lembra? Eu tenho lá um cruzamento. Nossa, que cruzamento mais torto, misericórdia. Vamos imaginar que é aqui. E aqui, né, eu tenho a esquina. Aqui eu tenho uma distância para respeitar. Quantos metros é? Lembram? Puxa aí nos conhecimentos de legislação. Qual que é essa distância? 2. Estacionar caminhões nas esquinas e a menos de 10 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Será que isso é infração? E letra número romano 3, 3 risquinhos. Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Bingo! Eu só tenho infração no número romano 3. 3 risquinhos, letra B. Por quê? Em relação à esquina, eu preciso respeitar 5 metros. Não é menos de 10, nem 9, nem 8, nem 7, nem 6, nem 5. Até 5 é permitido. Agora, se for a menos, menos de 5, aí sim, infelizmente, vai gerar uma infração. E nesse caso, se você estiver atrapalhando a vida dos demais, passível ainda de remoção. 14. Na possibilidade de uma colisão do veículo que você está dirigindo com o veículo que vai à sua frente, qual atitude seguir? Então, imaginem que aqui é um carro, aqui é outro carro, claro, né? Super lindo e maravilhoso. E aqui você tem uma distância para seguir desse carro da frente. Como que é o nome dessa distância aqui? Como que é o nome desse espaço aqui, entre o teu carro e o carro da frente? Em movimento. Por quê? Porque você está dirigindo. Letra A. Acionar o freio de mão. E agora, será que é para eu evitar bater com esse carro da frente? Tá, mas e se tiver outro carro aqui atrás, esse carro não pode colidir com o meu? Então, eu não posso ter uma atitude egoísta de puxar o freio de mão sem ver o que está acontecendo com o carro de trás. Concordam comigo? Letra B. Deixar acontecer.
Não sei vocês, mas o carro custa, né? Pra gente adquirir, pra gente pagar, então eu não deixaria acontecer, não. Letra C. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Lembrando que toda vez que você pisa no freio, vai acender o quê? Vai acender as lanternas vermelhas atrás, alertando que você tá reduzindo. O carro de trás também vai visualizar isso e também vai começar a pisar e assim sucessivamente com todos os demais veículos. Concordam comigo? E letra D, mudar de direção sem sinalizar. Não sinalizar uma manobra é uma infração grave com 5 pontos. Eu não vou cometer uma infração para justificar outra, concorda? Também não vou deixar acontecer. Também não vou acionar o freio de mão porque vai ter carro atrás do meu. Então, o correto vai ser a letra C, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Lembrando que essa distância, eu deixei a pergunta para vocês no ar, essa distância entre o teu carro e o carro da frente chama-se distância de segmento ou distância de segurança. É uma distância suficiente justamente para quê? Para evitar a colisão com o veículo da frente, para evitar uma situação de perigo. Então, se você manter essa distância de segmento / segurança, que será medida em 2 segundos, você vai se proteger de colidir com o veículo que está seguindo a sua frente. 15. A placa R22 informa plaquinhas vermelhas. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação e elas ditam o quê? Regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. O que eu preciso identificar? Qual a figura que tem dentro da placa? Bom, eu estou vendo um pneu. Concordo comigo? Ó, aqui tem um pneu. E em volta, ao redor, fixado nesse pneu, eu tenho o quê? Eu tenho correntes. Então, é uma obrigação. Eu tenho que fazer alguma coisa com o meu pneu. Que é o quê? Colocar corrente. Concorda comigo? Vamos descer lá pro sul. Vamos lá para os lugares lá que tá nevando. Eu vou conseguir andar com um pneu liso desse aqui? Não. Eu vou precisar colocar uma corrente. Concorda comigo? Então, ó. Letra A. Uso obrigatório de correntes? Princípio, é a resposta certa. Letra B. Sentido circular obrigatório? Se fosse, seriam 3 flechinhas, uma indicando a outra. Ah, essa placa aqui, ó. Então, não é. Proibida a circulação de caminhões. Gente, se fosse uma proibição, esta plaquinha redonda teria que ter um corte ao centro. Ela tem corte? Não tem. Então, não está ditando proibição. Muito menos interseção em círculo. Então, claro que a resposta correta é a letra A. Uso obrigatório de correntes. A plaquinha R22, uso obrigatório de correntes. 16. São condições adversas. E agora? Quais são ou o que são condições adversas em primeiro lugar? Primeiro que condições adversas são os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o nosso desempenho na direção. Dica! Sempre tem que começar, se ele perguntar o que são, tem que começar com os fatores ou combinação de fatores. Segundo, se ele perguntar igual essa questão que ele quer saber quais são. E agora? Letra A, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Letra B, luz, tempo, via e feriado. Letra C, tempo, colisão, atenção. Ou letra D, colisão, tempo, clima e depressão. Vamos de dica. 8. Quero que vocês contem aqui. Vou dar 5 segundos aí. Contem aqui. Qual dessas questões aqui? Letra A, letra B, ou letra B, ou letra C, ou letra D? Qual delas tem 8? Vamos lá. Contem aí. Qual delas tem 8? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos ver quem vai acertar. Qual delas tem 8? Não é a letra A? Letra A não tem 8, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 itens. Letra A é a nossa resposta correta. Condições adversas sempre serão 8 itens. 3 motoristas, motorista 1, 2 e 3, cometem infrações conforme descritos abaixo. Então, aqui nós temos 3 infrações por excesso de velocidade. E aí, vem a pergunta. Suspensão do direito de dirigir. Gente, vocês só vão conseguir acertar essa questão se você lembrar a partir de quantos por cento que gera a suspensão do direito de dirigir. Vamos ver quem vai acertar. Quem responder aqui embaixo e acertar, eu vou sortear um e-book. Quero ver. Quem vai acertar? Não vale colar. Escreve aqui embaixo, suspensão do direito de dirigir. A partir de quanto? Mais de quantos por cento? 50% do limite. Bora fazer conta agora? Bom, ó. Trânsito rápido, 80. Qual que é 50% de 80? Qual que é a metade de 80? 40. 80 mais 40 dá quanto? 120. Quer dizer que até 120 é uma infração grave com 5 pontos. E a partir de 121, gravíssima, 7 pontos. E o quê? Suspensão do direito de dirigir. E aí eu te pergunto, 125 é maior ou menor que 121? É claro que é maior. Então, aqui nós temos uma suspensão do direito de dirigir. Segundo caso, 60 km por hora. Qual que é a metade de 60? 30. 30 mais 60 dá quanto? 90. Até 90, que é 50%, infração grave, 5 pontos. A partir de 91, é uma infração gravíssima, gera suspensão do direito de dirigir. E o nosso condutor 2 estava exatamente a 91. Então, sim, ele também terá o direito de dirigir suspenso. E o 3, 30. Qual que é a metade de 30? É 15. 30 mais 15 é igual a 45. Quer dizer que até 45 seria uma infração de natureza grave com 5 pontos. E o nosso motorista passou a 44 km por hora. Então, ele não vai ter o direito de dirigir suspenso. Ele cometeu apenas uma infração de natureza grave com 5 pontos. Agora, o motorista 1 e o motorista 2, eles estão transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via e sim, eles terão o direito de dirigir suspenso. Para quem estiver fazendo as anotações, não esquece de marcar. Suspensão do direito de dirigir para quem transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. O conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Então, a embreagem ela fica localizada entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Em certas épocas do ano, é frequente o fato de os condutores se depararem com fumaça produzida pelas queimadas em terrenos junto à pista. O procedimento seguro é... Então, lembrando que a fumaça ela vai dificultar a visibilidade. Mesmo o sistema da neblina, da garoa, da cerração, da chuva, ela vai dificultar a visibilidade. E a regrinha básica será a mesma, reduzir a velocidade, pois a fuligem proveniente da queimada pode reduzir a aderência do veículo ao piso, além, claro, da visibilidade ficar prejudicada. Se alguém, porventura, parar no meio da fumaça ou algo assim, e você tiver com velocidade reduzida, vai dar tempo de ter uma reação
e também a fuligem, que ela poderá se acumular na pista e deixar a pista escorregadia. Então, fumaça, para quem estiver anotando, reduzir a velocidade, pois a fuligem proveniente da queimada pode reduzir a aderência do veículo ao piso. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Lembrando que não usar capacete é uma infração de natureza gravíssima e que gera suspensão direta da habilitação, seja pelo condutor da motocicleta ou pelo garupa. Não usar o capacete, infração gravíssima, 7 pontos. E vale lembrar ainda, com relação ao transporte de crianças, na moto só pode levar se tiver 10 anos ou mais. Menos de 10 anos é proibido levar na moto, e se levar, também vai gerar a suspensão direta da habilitação. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar, tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Um desses procedimentos é, então vejam, ele quer o quê? Afastar o perigo e evitar novos acidentes. Como que eu vou evitar um novo acidente? Sinalizando, contando, avisando para as outras pessoas que ali tem um acidente ou demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Lembrando que quando vocês forem fazer a sinalização, vocês sempre precisarão levar em conta a velocidade da via, por exemplo, se era 100 km por hora. Se for durante o dia, com tempo bom e com pista seca, será 100 vezes 1, ou seja, vocês vão contar 100 passos. Agora, se for durante a noite ou mesmo durante o dia, estiver chovendo, aí vocês vão multiplicar por 2, por exemplo, 100 vezes 2, aí você contariam 200 passos. Então, é sempre importante ficar atento na velocidade que ele der na questão, a velocidade da via, se era pista seca ou pista molhada, de dia ou de noite. Durante o dia, com tempo bom com pista seca, velocidade vezes 1. Durante a noite ou mesmo durante o dia, se estiver chovendo, velocidade vezes 2. Quanto à sinalização de obras, considere. Temos número romano 1, 2 e 3. E ele quer saber quais deles estão corretos. 1. Na sinalização de obras, a sinalização vertical. O que é a sinalização vertical? É a sinalização que está de pé. Pode ser uma placa, pode ser um cone, enfim, qualquer sinalização que esteja verticalmente. De regulamentação, mantém suas características preservadas, sim. A sinalização de obra na vertical, ela vai manter as mesmas configurações. Por exemplo, você tem lá uma placa de 80 km por hora e reduzir, por exemplo, para 60 km por hora, ela vai manter as mesmas características, as mesmas configurações. A sinalização horizontal e a sinalização semafórica têm suas características preservadas quando empregadas na sinalização de obras. Sim, o semáforo continua sendo verde para seguir, amarelo atenção e vermelho pare. E as faixas horizontais, ou seja, os desenhos, as faixas, as pinturas, as marcações, desenhados, pintados ou apostos sobre o pavimento também permanecem as mesmas. Agora, ele vai falar da sinalização de advertência. Vejam bem, aqui ele falou de regulamentação. Regulamentação são as vermelhas. As plaquinhas vermelhas, elas vão única e exclusivamente ter a configuração vermelha. Agora, quando a gente fala na advertência, que são as sinalizações na cor amarela, que servem para alertar, advertir
sobre situações potencialmente perigosas. Presta bem atenção. Quando a empregada para sinalizar obras apresentam as cores laranja e preto, a vertical de advertência, no caso das obras, laranja e preta. Essa aqui, ó, vou colocar aqui a fotinha para vocês visualizarem e entenderem. Então, se for advertência, ela vai receber configurações próprias, laranja e preta. Agora, se for de regulamentação, aí ela não vai mudar. Ela vai ficar com as mesmas características que ela já tem. Mesma coisa, o semáforo. O semáforo não vai mudar, não vai alterar pelo fato de ter obra. A única que vai mudar, que vai ter diferença, é a sinalização de advertência, as placas amarelas, que vão receber a cor laranja e preta quando forem permanente. E também poderão receber a cor laranja e branca quando forem situações temporárias. Então, nesse caso, 1, 2 e 3 estão corretas. As condições adversas do motorista são... Pessoal, atenção! Quem está fazendo as anotações, coloque aí. Condições do motorista. Sentimentos, exatamente, sentimentos. Por quê? Condição adversa do condutor é o que ele sente fisicamente ou emocionalmente. Por exemplo, fisicamente, ele pode sentir sono, perda da audição, visão deficiente. Ele pode ter estado alcoólico, ele pode estar triste, pode estar alegre. Então, tudo que está relacionado com condição do motorista são sentimentos. Ele pode sentir sono, sentir audição, sentir a visão deficiente, sentir medo, sentir alegria, entre outros. Falou em condição do motorista. É sentimento. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, aonde que o ciclista vai circular? Devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Tudo o que tem roda, roda na rua. Então, os ciclistas, as bicicletas, elas vão circular nas vias junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, não é nem direito nem esquerdo, é apenas bordo da pista, sempre com prioridade em relação aos veículos automotores. Lembrando que nas calçadas é permitido, desde que devidamente sinalizado, e quando falar na proibição, sempre será nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Concluído com muito sucesso, um super vídeo com questões novas para você garantir a sua aprovação. E ó, se você chegou até aqui, você gostou do conteúdo, gostou do canal, não sai daqui sem inscrever, ativar o sininho para você poder receber os vídeos novos que são postados aqui todos os dias e, claro, deixar aquele super joinha. E quando você deixa o joinha, agora tá aparecendo uma palavrinha chamada ripar. O que é ripar? É você dar uma atenção a mais, dizer, poxa, eu realmente gostei do vídeo. Então, quem tiver condições aí de clicar, depois que clicar no positivo, você vai ver que vai aparecer do lado um ripar e vai aparecer 500 pontos. Não é R$500 não, é 500 pontos mesmo. Aí, você pode ripar o vídeo e ele vai ser recomendado para mais pessoas. Gratidão pela sua companhia, gratidão pela sua vida e de coração eu desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas e até o nosso próximo vídeo.